Olá, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus nos abençoe em mais este encontro, essa reflexão que faremos juntos, para que a gente possa assimilar bastante o que este capítulo do Evangelho vai nos oferecer. Gostaria de lembrar, como venho lembrando sempre, que esses vídeos nós estamos disponibilizando também no canal do YouTube da Casa Espírita, para quem quiser depois acessar e ver com tempo, passar para amigos. Então o canal da Casa Espírita é Casa Assistencial Espírita Allan Kardec de Bebedouro, São Paulo. E aí vocês podem acessar esses vídeos e também várias palestras que lá se encontram disponibilizadas. Então hoje nós vamos finalizar o capítulo 4, que nós começamos na semana passada. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então neste capítulo nós vimos lá que Allan Kardec aborda a questão da reencarnação. Ele cita algumas passagens do Evangelho onde consta claramente a reencarnação, como por exemplo aquela passagem em que ele diz que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Também aquela outra passagem onde ele conversa com Nicodemos e diz que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é o título do capítulo. E algumas outras passagens do Evangelho. Hoje, então, nós vamos dar sequência. Nós paramos no item 18, que ele fala: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, nós vamos dar sequência aqui. Gostaria só de fazer uma observação que algumas pessoas solicitaram, então hoje nós vamos, atendendo essa sugestão, nós vamos modificar um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentários, que são sempre bem-vindos, nós vamos reservar um tempinho no final para a gente responder ou falar desse comentário que vocês transmitirem. Sempre é muito bem-vindo, mas então vamos reservar um tempinho ao final, não vou comentando conforme vai surgindo a mensagem de vocês, tá ok? Então sejam todos bem-vindos, agradeço muito a participação de cada um de vocês e vamos lá então. Bom, nesse item 18, Allan Kardec diz assim: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Então aqui nós vemos que a reencarnação fortalece os laços de família, porque nós estamos sempre retornando à experiência física junto de muitos que nós já convivemos em existências passadas. Então cada vez que a gente reencarna no mesmo grupo familiar, nós estamos fortalecendo esses laços de família. Porque, na verdade, a família principal é a família espiritual. Isso nós vamos falar um pouco mais adiante, porque a família consanguínea, às vezes, nem sempre é a família espiritual, aquela que vem convivendo já de várias existências. Então, nós vemos que acontece com o desencarne uma separação momentânea. Algum membro dessa família retorna à pátria espiritual e fica lá aguardando os outros que ainda estão na vida física.
e quando então desencarnam, vão se reencontrar na vida espiritual, que é a vida principal. Então muitas pessoas até dizem assim: eu perdi um membro da minha família, eu perdi um pai, uma mãe. Na verdade, essa fala deveria ser repensada, porque nós não perdemos ninguém. Perder é aquela ideia de que não vamos mais reencontrar. Então nós deveríamos falar que aquela pessoa desencarnou, porque nós vamos revê-los, né? E uma outra coisa importante, a família que está no mundo espiritual, alguns de nós estamos aqui, outros já na pátria espiritual. Então aqueles que lá estão acompanham a nossa existência física. Eles nos visitam aqui em nossas residências. Mesmo que a gente não perceba a presença deles, é comum eles virem nos visitar. Quem se lembra do filme Nosso Lar, André Luiz, depois de um bom tempo de aprendizado na colônia de Nosso Lar, ele vai visitar a ex-esposa, né? E ele, quando lá chega no lar, ele se depara com uma situação inesperada. Ela já havia se casado novamente. Mas ele, que já estava bem preparado, acabou enfrentando bem a situação e até ajudou o novo marido da sua ex-esposa, que estava com problema de saúde. Então, essas visitas são bastante frequentes, eles nos inspiram, nos ajudam, nós estamos sempre em contato. Fora o detalhe também do sono, que quando a gente adormece, o corpo dorme, o espírito se liberta do corpo e podemos nos reencontrar com esses entes queridos. Então a nossa família se fortalece muito com a reencarnação. A seguir, no item 19 do livro, Allan Kardec vai falar sobre a afeição que existe então entre as pessoas da família. Ele diz assim: a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Então, simpatia anterior, ou seja, já viveram em existências passadas juntos. E é tão comum isso, a gente ter aquelas pessoas que nós sentimos uma afinidade muito grande. E às vezes nem sempre é só dentro da própria família mais direta. Às vezes a gente encontra essas afeições com amigos, né? Com algum parente às vezes mais distante, mas nós temos essa simpatia, essa ligação mais forte. Isso é sinal de que já vivemos antes, várias vezes. Vamos então sentindo essa afinidade grande. Isso até leva àquela ideia das almas gêmeas, um assunto bastante aí, precisaria de um bom tempo para a gente falar sobre isso. Mas falando rapidamente, porque o Espiritismo diz que não existem almas gêmeas no sentido de que um espírito foi criado para o outro, mas é no sentido de que já conviveram tantas existências juntos que eles se tornam tão afins, tão simpáticos um ao outro, com tanta afinidade, que parecem almas gêmeas. Por isso vem essa expressão de almas gêmeas, de tantas vezes que conviveram juntos. E aí diz Allan Kardec aqui também, que às vezes Deus permite espíritos, ele usa o termo antipáticos, ou seja, aqueles que não são simpáticos, aqueles que não são da família espiritual, reencarnam também. Nós sabemos que nós, devido às nossas relações, de repente em uma existência, nós nos desentendemos com alguém, prejudicamos alguma pessoa de alguma forma, então isso vai acarretar para nós uma reencarnação juntos, para que a gente se acerte, para que haja o resgate, a reparação. Então essas pessoas que não são afins, nós vemos esses exemplos nas famílias, aquelas pessoas que têm grande dificuldade de se entenderem, pessoas que brigam por pouca coisa, pessoas que rompem amizades. Então são esses espíritos que não fazem parte da família espiritual, daqueles laços de simpatia e de afeição, mas que são necessários,
porque são resgates, são formas da gente... E também, diz Allan Kardec, que Deus permite que alguns espíritos pedem para nascer em uma família bem estruturada, de pessoas com boa elevação espiritual, para que os ajudem no caminho do progresso. Então até isso é possível. Às vezes na família tem um espírito que não é afim, não é de grande simpatia, mas que está ali recebendo ajuda daquela família. Tudo isso pode ocorrer. Volto a dizer, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, pode ir registrando. No final a gente tenta comentar ou responder, se for possível, tá bom? E só para finalizar o capítulo, então, nós vamos ver agora o item número 25, que Allan Kardec dá o título de necessidade da encarnação. Veja bem que ele não está falando reencarnação, e sim encarnação. Então tem uma pergunta que ela é feita para ser respondida pelo Espírito São Luís. Espírito São Luís era o guia espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá de Allan Kardec. Ele comandava geralmente as reuniões, era um dos guias espirituais. Então a pergunta que é feita a ele é a seguinte: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Aí a resposta dele então: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, o que está sendo perguntado, em outras palavras, é o seguinte: se Deus criou espíritos para viver a vida espiritual, que é a vida principal, a pergunta de outra forma seria: por que Deus encaminha essas almas para mundos materiais? Por que Ele criou a encarnação? Que esse espírito precisa vir para uma vida física, para viver temporariamente junto de um corpo físico. Então aqui está bem claro que é para cumprir os desígnios de Deus, para desenvolver a inteligência, para o progresso espiritual. Porque a gente vai vendo que no mundo espiritual nós aprendemos bastante, é como se lá fosse a teoria. Nós temos orientações de espíritos sábios, benevolentes, espíritos que nos orientam. E aí a gente vem para a vida material, para a encarnação, para a gente ser testado, para provar que aprendemos, para desenvolver habilidades. Então é na vida física, é na vida material que a gente progride bastante, porque nós vemos todas as dificuldades que a vida material nos oferece. Por isso que nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos sendo testados sempre para ver como nós reagimos diante das situações. E um outro ponto interessante que ele menciona aqui, que nós já falamos também, mas vale a pena reforçar, é que Deus, que é justo, dá o mesmo ponto de partida para todos. Todos os espíritos criados por Deus já é criado simples e ignorante no dizer da doutrina espírita. Ou seja, não tem nenhum potencial desenvolvido ainda. Ele vai se desenvolver, ele vai conquistar a inteligência, as virtudes, ele vai desenvolver então o amor e a sabedoria, que são as duas asas simbólicas da evolução espiritual. Então todos partimos do mesmo ponto, não tem privilégios, e cada um faz a sua trajetória, a seu modo. Uns demoram mais, fica reincidindo no erro, reencarnam muitas vezes para reparar faltas, enquanto outros estão progredindo.
já estão escolhendo caminhos melhores. Então a escolha é nossa. Mas todos nós, sem exceção, vamos chegar à perfeição. Isso é uma coisa incrível, maravilhosa. Uma perfeição relativa, né? Possível às criaturas de Deus. Porque a perfeição absoluta, só Deus que é o Criador. Nós todos, filhos de Deus, chegaremos a uma perfeição relativa, como a situação em que Jesus se encontra, os espíritos puros. Tudo bem, então? Então aqui nós estamos concluindo esse capítulo 4. E nós vamos agora, então, entrar no capítulo 5. O capítulo 5 tem o título de Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo é o mais longo do Evangelho, mesmo porque é fácil da gente perceber que é um capítulo que diz diretamente a cada um de nós. Todos nós que sofremos com as aflições, com os problemas da vida, não tem uma pessoa que não sofra, ou que já não sofreu, ou que não venha a sofrer um problema, uma dificuldade, uma doença. Então todos nós neste planeta passamos por aflições. Então, por isso, ele coloca bem-aventurados os aflitos. E nesse capítulo, então, Jesus promete, aqui vamos ver, então, o item 1. No item 1, que é um trechinho do Evangelho, sempre ele inicia o capítulo com um trecho do Evangelho. Nesse trechinho é do Evangelho de Mateus. Diz assim, então: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então Jesus está prometendo aqui recompensas. Jesus está prometendo consolo para aqueles que sofrem. Então alguém poderia perguntar, mas como que ele está oferecendo essa recompensa, esse consolo, se tem pessoas que sofrem durante a vida toda, nascem com problema e desencarnam com problemas? Então aqui Allan Kardec comenta que essa recompensa, esse consolo que Jesus oferece, é para a vida futura, muitas vezes, para após o desencarne, para a vida espiritual, porque realmente, muitas vezes, temos uma vida de tribulações, toda uma vida. Mas Jesus está prometendo para aqueles que nós vamos ver mais adiante, que sabem tirar proveito do sofrimento para receber essas recompensas, então. Então, nesse capítulo, quando a gente fala de aflições, de dor, de sofrimento, é comum, poderiam pessoas perguntar, por que Deus permite a dor? Por que Deus não elimina todo o sofrimento da terra? Qual é a função, a necessidade da dor? Então é isso que a gente vai estudar nesse capítulo, que é um capítulo muito importante, porque todos nós temos grande necessidade de entendermos a dor, o sofrimento. Então, no tópico 3, que Allan Kardec chama Justiça das Aflições, eu vou ler um trechinho, não é no início do item 3, é mais adiante, no meio do parágrafo, que é um parágrafo longo. Ele diz assim: Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo,
justa há de ser essa causa. Então veja que raciocínio lógico faz Allan Kardec. Se Deus é justo e tudo provém de uma causa, essa causa há de ser justa. Então a causa, por que sofremos, a causa das aflições. E aí Allan Kardec vai analisar então, porque quais são as vicissitudes, todos os problemas que nós enfrentamos na vida, doenças, miséria, os problemas de família, deficiências físicas, são tantas vicissitudes, tantos problemas que nós enfrentamos. E Allan Kardec então vai concluir que as causas provêm ou da vida atual, que ele chama de causas atuais das aflições, ou provém de existências passadas, de vidas anteriores que já vivemos. E ele chama então de causas anteriores das aflições. Então todas as nossas dores, todas as nossas aflições, vamos entender bem isso, ou provém da nossa vida atual ou de existências passadas. E o interessante é que muitos de nós espíritas, é comum muitos pensarem que a maior parte das nossas dores, a pessoa pensa que vem das vidas passadas, e não. Allan Kardec coloca que a maioria provém da existência atual. Que a gente faça uma análise para ver que muitas delas são da existência atual. E nós vamos então ver primeiro as causas atuais das aflições, então, que é o item número 4 aí do livro. No número 4, então, que ele chama de causas atuais das aflições, ele diz assim: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Olha que aqui está a chave. Essas consequências das aflições da vida atual, então ele está colocando que provém do caráter e da forma de proceder, das escolhas que nós fazemos. Por que isso? Vamos imaginar uma pessoa que ainda não desenvolveu uma boa moral, uma pessoa, como ele cita a palavra caráter, não tem ainda bem desenvolvido um caráter bom. Essa pessoa vai agir muitas vezes de forma contrária à lei divina, certo? Essa pessoa vai agir de forma que ela prejudica o semelhante, prejudica a si própria. Então, muitas vezes, ela vai agir de acordo com as suas escolhas, fazendo o mal para si mesma e o mal para outros. E essas atitudes infelizes dessa pessoa vão gerar consequências, vão gerar problemas, dores. Então é isso que ele está dizendo, que as nossas escolhas geram consequências. Nós sabemos disso pela lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos geram consequências boas ou ruins. Então a gente vai ver alguns exemplos rapidinho para a gente concluir aqui e depois passar a ver algum comentário ou pergunta que possa haver hoje. Então ele diz assim: algumas causas atuais das aflições, então. Ele cita algumas. Uniões infelizes, por exemplo. Ele diz assim: pessoas que se uniram, casais que se uniram por interesses outros que não pelo amor. Uniram-se, por exemplo, por interesses financeiros ou até pelo lado das atrações físicas. Então a pessoa não se uniu por amor.
E depois, com o passar do tempo, quando a relação fica desgastada, a pessoa sente que não está feliz junto da outra pessoa, a quem ela vai reclamar? Foi escolha dela, ela fez uma escolha equivocada. Então são causas da existência atual. E vários outros, por exemplo, inimizades. Quantos irmãos às vezes não se conversam há vários anos? E se for voltar à causa do problema, foi algo fútil, banal, que levou à perda da amizade. Então por quê? Por causa de orgulho, para não dar o braço a torcer. A pessoa que age impensadamente já vai reagindo de forma ofensiva. Tudo isso são formas de agir, de conduta, que geram problemas e dores depois. Um dos pontos mais importantes que eu acho, por exemplo, as doenças. Quantas doenças nós enfrentamos na vida que têm sua causa na vida, na existência atual? Não precisamos nem falar dos vícios, mas, por exemplo, quantos vícios, quantos excessos de bebida, de cigarro, excessos alimentares, tudo isso vai gerar distúrbios para o corpo físico. Com o passar do tempo, gera doença. E essa doença, então, não estava prevista em nossa reencarnação. Porque muitos, às vezes, dizem assim, isso faz parte do meu karma, faz parte da minha programação reencarnatória. Não. Isso aí foi devido aos excessos, ao mau procedimento. E não só de vícios, parte alimentar, parte material, mas também os sentimentos. Isso que é incrível. Os sentimentos desordenados, a forma de reagir, as mágoas, ódios, a irritação. Quantos sentimentos que a gente tem que geram doenças também. Então isso tudo é consequência da nossa forma de agir ou de reagir. Ele fala também dos pais infelizes com os filhos, pais que podem ter se descuidado da educação, não ter percebido que o filho mostrava já deficiências de caráter, de atitudes, que precisavam serem corrigidas a tempo. E às vezes esses pais deixaram a educação para terceiros. Não é aqui julgamento, mas é só uma análise que pode ocorrer, porque a missão da educação é muito séria. Então, pais que às vezes desleixaram da educação, futuramente, a hora que vêm filhos irresponsáveis, caindo para os vícios, esses pais vão entender que eles são os culpados, não cumpriram a sua parte. Então, isso aí Allan Kardec analisa alguns exemplos de como muitas vezes nós sofremos por causa da nossa atitude, por causa das nossas escolhas. Mas essas causas, então, atuais das aflições, a gente percebe que, como são decorrentes da nossa atitude, muitas delas estão a tempo de serem corrigidas. Se a gente percebe que estamos agindo errado em determinada coisa, e a gente aprende com a doutrina espírita as formas de bom proceder, a gente pode mudar nossos hábitos, nossa forma de agir, de reagir, nossos pensamentos, nossas atitudes. E assim a gente modifica essas dores, esses sofrimentos que somos acometidos. É a tal da reforma íntima. Quando a gente se melhora, tudo aquilo que nos envolve também vai tomando uma proporção menor, menos problemas, menos dificuldades. Tudo bem? Então vamos fazer assim, vamos parando por aqui. Eu vou ver agora se tem algum comentário, alguma pergunta. E na próxima semana a gente retoma então, abordando a questão das causas anteriores das aflições, que são as causas decorrentes das existências passadas, tudo bem? Então nós vamos fazer essa interrupção aqui nessa parte. Pedir agora à esposa ter
a secretária executiva aqui. Vamos ver o que ela pôde anotar aqui para a gente. O Nando fez um comentário aqui sobre o suicídio inconsciente. Muito bem lembrado, Nando. Um abraço, meu amigo. Vale a pena mesmo a gente falar um pouquinho, né? Porque, como foi citado André Luiz foi considerado um suicida quando retornou ao mundo espiritual. E por quê? Ele disse que não era suicida, ele não quis cometer suicídio. Mas é aquela questão, quando nós agimos de forma que desprezamos, maltratamos, agredimos o nosso corpo, a gente vai perdendo tempo de vida, a gente vai abreviando a nossa vida e assim a gente retorna através do desencarne mais cedo do que deveria. Porque é muito sério isso. O corpo é uma bênção que Deus nos concede. E é interessante que quando a gente reencarna, os espíritos já nos dizem, olha, você tem uma previsão de viver em torno de 70, 80, 90, 100 anos. Eles já nos dão uma previsão do que o nosso corpo futuro terá capacidade de suportar. Mas, pelas nossas condutas, pelas nossas formas de cuidarmos do corpo e da alma, nós poderemos abreviar, e isso é muito sério. Porque são várias formas, como a gente está dizendo, de excessos, de sentimentos, de atitudes que a gente faz com que possamos nos tornar também suicidas, né? Inconscientes ou involuntários. Muito bom, Nando. Então aqui tem algumas pessoas. Nando, né? O senhor Antônio Carone, sempre presente. Muito obrigado, Antônio, até a família. Sempre está presente, a Zaide, a Zene, a Elaine Zuf, também a família. Olha que legal, a família acompanhando com a gente. Muito obrigado, fico muito feliz. O Sandro também Siqueira, um amigo que fizemos aí pela internet, um amigo que faz palestra, também tem suas lives que eu acompanho, lá do Rio Grande do Sul. Um grande abraço para vocês aí, Sandro. Ele até coloca aqui as duas asas da evolução, né? Amor e sabedoria. Duas asas simbólicas, né? Que o espírito precisa para alçar o voo da evolução espiritual. Fábio Nascimento também eu vejo sempre presente, sempre curtindo as nossas mensagens. Um grande abraço, Fábio. Muito obrigado aí pelos elogios, pelos incentivos. A Célia Oliveira também, outra amiga lá de Recife, está sempre presente aqui com a gente. Fico muito feliz, os nossos estudos chegando tão longe aí e ela sempre retornando. Muito obrigado, um abraço a todos vocês aí. O Joaquim Bueno também, sempre junto, a Lívia, muita gente, eu fico muito feliz mesmo. E a Elaine Maria, Elaine Maria lá de Recife também, né? Uma amiga também que fizemos pela internet. Então ela fala até sobre o corona, né? Essa situação do momento que muitas pessoas estão comentando, essa fase que nós estamos vivendo. A gente comentou já um pouquinho sobre isso, mas creio que a gente vai entendendo que é uma situação decorrente do mundo em que nós vivemos. Esse mundo atrasado ainda que a Terra, um mundo de expiações e provas, nós estamos sujeitos a essas situações difíceis, de dor, de problemas, mas que vão nos ajudar. De todos os males, a gente sempre tira algo de bom. Então nós estamos tendo a convicção de que essa pandemia, todo esse problema, que é uma grande aflição de momento, uma grande dor, não é? Mas vai trazer consequências benéficas. Nós estamos numa fase de transição planetária. É mais uma prova da transição, prova inequívoca da transição planetária. Então tudo isso Jesus já havia previsto há 2000 anos.
Jesus já dizia dos finais dos tempos. Ele dizia, vai haver terremotos, vai haver pestes, vai haver guerras. Então Jesus já estava prevendo qual seria o desenrolar da humanidade terrestre. Mas nós estamos às portas de um mundo de regeneração. Nós devemos ter a nossa visão mais à frente, não ficarmos amedrontados com a situação atual. Nós temos que ter uma visão de futuro, entendendo que estamos caminhando, progredindo, e nós vamos superar tudo isso com a fé, com a serenidade, cumprindo as normas que os profissionais da saúde passam. Então é muito importante, acho isso, não só a gente falar em fé, mas que a gente cumpra as recomendações que são dadas pela área de saúde, por aqueles que entendem. Nós que somos espíritas precisamos respeitar as leis todas. Então essa é uma forma também de respeito às leis, que a gente cumpra o isolamento, que a gente faça a nossa parte, mas que acima disso tenhamos a fé e a esperança de que tudo isso vai passar e um mundo bem melhor vai surgir depois. Tudo bem, então? Agradeço bastante. A Tê está anotando alguma coisa? Não sei se é para mim passar. Deixa eu ver. Então, Eliane Maria, né, que já comentou, lá de Pernambuco, né? Muito obrigado, Eliane. Você é uma grande amiga que nós fizemos aí pelas redes sociais. E agradeço sempre sua bondade, seu incentivo, seu carinho, de todos vocês. A Flávia Campos também comenta um reforço do estudo de ontem. É verdade, né, Flávia? Porque eu participo também de um grupo da Casa Espírita Allan Kardec, aqui de Bebedouro. E na quarta-feira nós temos uma reunião que estamos fazendo também pela internet e falamos um pouquinho nesse capítulo. O Alex Rodrigues também. Ô Alex, amigão, um grande abraço para você. Que bom que você está aqui com a gente também. Um abraço para os amigos dos grupos de estudo que participo. Quero agradecer muito o carinho de cada um de vocês. E não posso deixar de agradecer uma equipe que nós estamos aqui para realizar esse minúsculo trabalho de divulgação da doutrina. E eu agradeço muito a Eliege, a Fernanda e a Tê, minha esposa, cada um de nós nas suas casas, mas trabalhamos em conjunto para que a gente realize esse estudo tão simples, tão básico, mas que é feito de boa vontade. Ana Paula Arruda, olá, que bom, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, um abraço a todos aí da família. Muito bom. Gente, então assim a gente vai encerrando. Agradeço muito mais uma vez. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por todo o carinho, pela participação que tem dado aí, que vocês estão sempre juntos, pelo incentivo que eu recebo constantemente. Deus abençoe a cada um de seus lares, das suas famílias, para que a gente consiga manter em paz todos aqueles que estão passando por aflições, por dificuldades, como conheço algumas pessoas. Vamos nesse momento pedir a Deus que abençoe a cada um desses, a cada um de vocês que nesse momento está carregando situações difíceis, provações, expiações. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça, que não nos deixe desanimar, que a gente mantenha a resignação, a fé e a esperança. Que Deus esteja presente em nossos corações sempre. Que os bons espíritos amigos possam visitar os seus lares, semeando a paz em meio de cada um de vocês e de seus familiares. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.